Vamos hoje dar sequência aos nossos estudos e, primeiramente, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, Tu que és esse Deus tão poderoso, onipresente, onipotente, pedimos que o Teu Espírito esteja sobre nós e que Tu transformes as nossas consciências, as nossas mentes, nossos corações e, por fim, transforme verdadeiramente as nossas vidas. Após entendermos e colocarmos em prática os Seus ensinamentos. Tudo isso agradecemos e pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Nos nossos estudos anteriores, nós aprendemos que Pedro nos chamou de pedras vivas. Ele construiu a Igreja de Cristo e disse também que nós somos sacerdócio real, somos linhagem escolhida, nação santa, somos chamados da escuridão para a luz e também que somos estrangeiros e peregrinas. Ele frisou ainda que nós devemos ser como bebês recém-nascidos que buscam o leite puro da palavra. Nós estudamos ainda sobre como deve ser o comportamento do cristão diante do Estado, diante das autoridades constituídas, no trabalho, no lar, enfim, na vida. Como já vimos também, os cristãos viviam tempos muito difíceis quando Pedro escreveu essa carta. E hoje nós veremos um pouco como deve ser o comportamento do cristão sobre o nosso convívio e o cuidado com os nossos irmãos e diante do sofrimento. Eu vou ler aqui a passagem. Primeiro, nós vamos ler 1 Pedro 4, de 1 a 6, como está dividido no nosso livrinho, aí, na nossa apostila. Tá? A morte para o pecado e a pureza da vida. Então, 1 Pedro 4, de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o Espírito, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos estranho, que não vos concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Nesses primeiros 6 capítulos, Pedro ele exorta os cristãos ele é enfático em dizer que os cristãos devem armar-se com a atitude de Cristo, que sofreu na carne e que não devem mais viver de acordo com os desejos humanos, mas de acordo com a vontade de Deus. Armai-vos também nesse pensamento, significa pensar como Cristo pensou, sobre a obediência e sobre o sofrimento. Estar convicto de que é melhor fazer o bem e sofrer por isso do que fazer o mal. Evitar o comportamento passado. Pedro exorta os cristãos a abandonarem as práticas pecaminosas anteriores, tais como a lascívia, bebedeira, idolatria. E aqueles que continuam nessas práticas acharão estranhos que os crentes não se juntem mais a eles. Então, poderão difamá-los, mas isso não deve ser um impedimento para que o cristão abandone as práticas antigas. Eles passam a viver um momento bem complicado, como eu estava falando ali no grupo, porque chega um momento que os cristãos, eles vinham tanto dos judeus quanto dos gentios. E eles não se encaixam mais, porque se ele veio do meio dos judeus, os costumes são outros, os rituais são outros, então ele
ele não encaixa mais. E os gentios, por outro lado, como eles praticavam todas aquelas detestáveis coisas, e eles não praticam mais, eles falam, não, mas ele não faz mais, ele não é mais dos nossos. Então, e isso acabava fazendo com que eles tivessem é como um espelho, eu estou fazendo uma coisa errada e o outro faz tudo certinho, então isso aí me choca. Então, eles acabavam sendo expulsos, muitas vezes, das comunidades. Era isso do grupo das vilas, das cidades onde eles viviam. Muitas vezes era isso que acontecia. Eles começavam a ser marginalizados, assim, porque eles estavam formando um grupo que, para aquele momento, era muito estranho, que era dividido em 2 grupos muito pontuais, assim. Nesse ponto, ele fala que também para julgar os vivos e mortos, né? Que Cristo virá para julgar vivos e mortos. Então, aqui, Pedro recorda que todos serão julgados, tanto os vivos quanto os mortos, e que o evangelho que foi pregado também aos mortos, para os mesmo julgando segundo o homem, vivam segundo o Espírito. Aqui, no caso, vai ter um momento que esse problema da morte que pregou aos mortos, isso Pedro quis dizer assim, que quando essas pessoas estavam vivas, eles ouviram o evangelho, mas que agora eles estão mortos e foram salvos. Alguns perdidos, mas nesse caso aqui ele está falando dos que foram, que se salvaram, que aceitaram o evangelho. Então, era por causa do juízo final vindouro que o evangelho foi pregado até mesmo àqueles que creram em Cristo e depois morreram. Dessa maneira, os mortos significa que aqueles que agora estão mortos, no momento em que Pedro estava escrevendo. Então, hoje ele está escrevendo, ele fala, não, que os mortos, foi pregado aos mortos. Embora, quando o evangelho lhes foi pregado, eles estavam vivos, né? Agora vamos ler aqui do capítulo do 7 a 11, que é a sequência aí da nossa apostila. A subdivisão seria: alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Antes de tudo, porém, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Pedro evidencia um amor intenso através da prática alegre da hospitalidade. Nos dias de Pedro, o amor incluía abrir o lar e cuidar de outros cristãos necessitados, tais como pregadores, viajantes, cristãos perseguidos, que perderam os seus bens e que foram obrigados a abandonar os seus lares. Então, dentro do que nós havíamos visto, os judeus acabavam expulsando dali os que se tornaram cristãos, os gentios acabavam expulsando, e esses novos cristãos muitas vezes ficavam vagando sem lar, sem bens, sem nada. Então, eles tinham que ser acolhidos pelos outros cristãos por esse trajeto onde eles passavam. E era isso que Pedro dizia, que os cristãos deveriam acolher esses cristãos. Isso também incluía a abertura dos seus lares para o culto da igreja. Então, naquele tempo, a igreja era nos lares. A igreja estava se formando e os cultos eram feitos nos lares dos cristãos. Então, o que ele diz aqui é que eles deveriam acolher e abrir os seus lares para os cultos. Receber um pobre como resultado da perseguição não era fácil. Somente o amor lida com o egoísmo e abre mão do nosso coração humano. Pedro diz ainda que não abrir a casa para os irmãos que devemos abrir a casa para os irmãos, deveriam, né? E que isso deveria ser feito com alegria e sem murmuração. E ele encoraja a termos um amor fervoroso uns pelos outros. Isso vale para os nossos dias. Pois o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é o que ele fala nessa passagem. Quando há amor
esse amor cobre. Então, se você tem essas atitudes de amor, você não tem tempo de ficar murmurando. Você está preocupado em atender e acolher e fazer o que tem que ser feito, você não tem tempo para ficar murmurando. Aqui ele fala do fim próximo. Então, Pedro alerta que o fim de todas as coisas está próximo, incentivando a serem sóbrios e vigilantes em oração. Desde o tempo dos apóstolos, eles acreditavam que Cristo ia, assim, eu acho que é uma coisa que, na geração deles, eles achavam que Cristo ia voltar. Sempre, na nossa geração, falavam, não, Cristo vai voltar, eu não vou morrer antes que ele volte, ele vai voltar. E eles tinham essa certeza. Para eles, eles achavam que Cristo voltaria naqueles dias ainda. Então, ele fala que o fim está próximo. Pedro alerta para o fim de todas as coisas, que o fim está próximo, incentivando a serem sóbrios e vigilantes em oração. Então, nós também temos que ter essa certeza. Nós temos que estar em oração porque o fim está próximo. Se eles já acreditavam lá, nós, 2000 anos depois, temos que ter mais certeza ainda, né? Agora, nos capítulos 12 a 19, o sofrermos por Cristo é um privilégio glorioso. Então, ele diz aqui, no capítulo 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na relação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus. E se é por dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, e o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui Pedro está falando sobre as recompensas do sofrimento do cristão. É difícil isso, né? Imaginar que a gente vai sofrer, tem que estar de boa, assim, sofrendo e tal. Mas ele fala das recompensas, né? Então, ele diz que os crentes não devem se surpreender com o sofrimento. Não é porque ele é um cristão que ele não vai sofrer, ele vai sofrer sim. Então, ele deve se sentir feliz porque ele é um coparticipante com o sofrimento de Cristo. Cristo sofreu tudo que sofreu, por que nós não sofreríamos, né? Por que os cristãos não sofreriam? Ele foi o nosso maior exemplo, né? Então, se ele que era perfeito sofreu, nós que somos totalmente imperfeitas, vamos fatalmente sofrer também. Então, se alegrar por serem participantes do sofrimento de Cristo, para que também se alegrem na revelação da sua glória. Ele fala das bem-aventuranças no sofrimento, né? Então, serão bem-aventurados se sofrerem pelo nome de Cristo, pois o Espírito da glória de Deus repousa sobre eles. Então, ele chama de bem-aventurados no sofrimento, quando você sofre e se apega a Cristo e tem isso como a sua força, né? Sofrimento para fazer o bem. Então, ele fala que não devem sofrer como criminosos, mas se sofrerem como cristãos, não devem se envergonhar, mas glorificar a Deus. Então, assim, se uma pessoa está presa, torturada, porque ela foi criminosa, tem um peso. Mas se você estiver sofrendo, porque você não abre mão dos teus valores de cristão, você sabe que Deus está com você e que você tem a sua recompensa com Ele, né? Isso aí tem que ser um consolo para o cristão. Confiar-se a Deus, né? Eles falam que devem entregar as suas almas a Cristo, enquanto continuar fazendo bem, mesmo em meio ao sofrimento. Então, é sempre importante
que eles estivessem em contato com Deus o tempo todo e não deixar que o sofrimento os abatesse, tendo a certeza de que Deus estava com eles, que Deus era, se estava acontecendo aquilo foi porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, Ele tem um objetivo. Bom, esses foram os ensinamentos relativos ao pecado, à hospitalidade e ao padecer por amor a Cristo, que Pedro, através desse capítulo, nessa carta, enviou aos cristãos que sofriam tortura e morte naqueles dias. Então, ele foi o que ele mandou. Agora, vamos passar para os dias de hoje, né? Como cristãos nos dias de hoje, como esses ensinamentos podem impactar ou dirigir ou mudar as nossas vidas? Eu queria fazer um exercício simples aqui. Como nós viveríamos se nós soubéssemos que o nosso fim está próximo? Se nós soubéssemos o dia e a hora do nosso encontro com Cristo? Será que nós faríamos tudo exatamente da mesma forma que nós temos feito? Como conduziríamos as nossas vidas? A mesma rotina? Os mesmos critérios para estabelecer as nossas prioridades? Será que nós viveríamos da mesma maneira que temos vivido? Se soubéssemos que muito em breve veríamos o Criador face a face, será que nós desperdiçaríamos tanto tempo das nossas vidas correndo atrás daquilo que nós estamos correndo? Nossas preocupações seriam as mesmas? Será que serviríamos ao nosso Deus da mesma maneira que servimos hoje? Ou não o serviríamos? Será que nos apressaríamos para deixar às nossas crianças um legado terreno ou eterno? Vamos ler novamente o versículo 2. Para que no tempo que nos resta, na carne, já não mais vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A nossa esperança como cristãos deve repousar na certeza de que Cristo logo vai voltar. Assim viviam os apóstolos. Sendo assim, o que temos que fazer para mudar o norte da nossa existência, mudando assim a nossa vida, da autossatisfação para a obediência, o que a gente tem que fazer para mudar? Precisamos mudar? Ou está bom assim? Como escreveu Tiago, em 4,14, a vida humana é como uma neblina. Em um momento está aqui e no outro já não está mais. É como um vapor que logo se dissipa. Enfim, o que vemos é efêmero e o que não vemos é eterno. Devemos abandonar os maus desejos humanos e fazer a vontade de Deus hoje, agora. Não podemos adiar mais. Oremos. Deus, te louvamos por podermos ouvir de Ti aquilo que é o Teu desejo para as nossas vidas. Uma vida de oração, uma realidade de hospitalidade, uma realidade de amor mútuo, de cuidado, de serviço pelo próximo, pelos nossos irmãos. Ainda não somos tudo o que Tu esperas de nós, mas hoje somos muito diferente do que éramos quando Tu nos encontrou. Obrigada porque o Seu grande amor, que vem dos céus, cobre todos os nossos pecados. Amém.